Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, apenas no versículo 8. Amém? Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Olha esse versículo. Uma passagem bem conhecida, né? Quando João Batista começou pregando, mostra que ele começou pregando o arrependimento. Jesus também começou pregando o arrependimento, né? E deixa bem claro que sem arrependimento não tem como entrar no céu. Sem arrependimento, a pessoa não teve um encontro com Cristo. Eu achei fantástico nessa passagem que diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E eu fiquei pensando, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, nós temos produzido estes frutos, né? Porque o que são frutos? Frutos são resultados. A gente vê que aquela árvore ali é uma mangueira quando a gente vê o quê? Manga. A gente vê que ali tem um pé de maçã quando a gente vê a maçã. Quem conhece, tudo bem, mas vamos supor, eu nunca vi, eu acho, um pé de maçã. Se eu ver, eu não vou saber que é um pé de maçã, a menos que tenha a maçã. Então, a gente tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Os frutos revelam quem verdadeiramente são as árvores. Uma vez o Senhor me deu um estudo que tipo de árvore você é, né? Que a gente sabe que a árvore simboliza o homem. Tem várias passagens na Bíblia que provam isso. Uma delas é lá em Marcos, quando Deus cura aquele cego, e ele diz: a primeira vez eu vejo os homens como árvores que andam, né? E a gente vê aqui, irmãos, que o que o Senhor quer é que a gente produza frutos dignos de arrependimento. Não existe uma pessoa convertida sem ter se arrependido. Eu já vi pessoas dizendo: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então essa pessoa não está produzindo frutos dignos de arrependimento. Não é somente diz produzir fruto, porque o cristão tem que produzir fruto, mas é frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o que eu praticava no passado, eu me arrependi e não pratico mais. Esses são os frutos dignos de arrependimento. Se a gente for ler lá em Efésios do 4:17, capítulo 4, do 17 ao 32, ali fala muitas coisas. Diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aí ele vai dando uma série de coisas das pessoas que estão produzindo os frutos dignos de arrependimento. Então que nesta noite a gente venha olhar para dentro de nós e ver se verdadeiramente nós estamos produzindo esses frutos, porque são esses que vai nos levar para morar nas mansões celestiais. São esses que vai nos fazer o Senhor, né, dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Então, irmãos, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós temos que nos arrepender de tudo que praticamos, de tudo que fizemos que entristeceu o Espírito Santo. O passado a gente não lembra com alegria quando foi um passado que não tinha Cristo. Naquela época eu era feliz. Quando? Quando eu era ímpia? Então não estou produzindo fruto digno de arrependimento. Aquela época era que era boa. Qual? Onde você não tinha Cristo? Então você continua não tendo Cristo. Porque quem produz frutos dignos de arrependimento se arrepende. Se olha para trás e diz assim: Senhor, o meu desejo era olhar para trás e nunca ter pecado contra Ti. O meu desejo era nunca ter pisado no Teu sangue. O meu desejo era Te servir sempre.
sem nunca ter pecado, mas sabemos que somos humanos. Mas quando a gente produz frutos dignos de arrependimento, nós temos a dignidade de nos arrepender, aí o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restaura, o Senhor nos liberta, o Senhor conta conosco para abrir vista aos cegos. Porque, irmão, Jesus está voltando. O mundo está mal. Hoje eu estava falando com uma pessoa que não vai melhorar. Jesus falou por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E tem uma passagem que diz de quase todos. A gente está vendo as mortes cruéis, as atrocidades que têm acontecido. Irmão, Jesus está voltando. As boldas estão sendo preparadas. E o crente está pensando somente em servir ao mundo, em servir ao mesmo propósito que o mundo. Jesus falou: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no céu. Nós temos que fazer a diferença verdadeiramente nessa palavra. Senhor, eu quero, realmente eu me arrependi, eu estou produzindo fruto digno de arrependimento, Senhor. Me ajuda porque eu quero entrar no céu. Porque Ele vai cobrar, irmãos. A gente vai abrir agora na passagem da figueira seca. Mateus 21, 18. Amém? Mateus 21, a partir do 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Marcos fala que não era tempo de figo. Lá em Marcos, quando ele conta essa mesma passagem, ele diz porque não era tempo de figo. Logo a gente pensa: ué, Jesus é injusto? Como é que ele vai procurar fruto num lugar que não é tempo de figo? Né? Só que se você ler um pouco da história sobre figueira, a figueira, quando os frutos, geralmente nasce antes das folhas, ou então junto com as folhas. Se tem folhas, é porque tem que ter fruto. Então, vamos supor, foi uma figueira que ele olhou e viu folhas, mas não tinha fruto. O que isso relata, irmãos? Não adianta viver de aparência. Ele vai querer conteúdo, ele vai querer fruto. Ou seja, era uma ilusão aquela figueira bonita. Tá ali, ó, as folhas verdes, tá lá as folhas, vou lá, não tinha fruto. A gente sabe também que essa figueira simboliza a nação de Israel, né? Que somente quando eles se entregarem, reconhecerem que Jesus é o Messias, eles voltarão a dar frutos. Mas a gente vê aqui que a figueira, ela tinha que ter fruto. Então, que a gente não venha ter uma vida de aparência, porque Jesus está voltando e Ele quer encontrar fruto em nós. Porque a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. Enquanto estamos aqui, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o juízo será sem misericórdia. A gente ainda vai ler Lucas 13, do versículo 6 ao 9, também fala da figueira, a parábola da figueira estéril. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, e disse aos vinhateiros: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não a acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda esta terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, depois mandarás cortar.
Irmãos, Deus dá um tempo. Um tempo para que você se arrependa, um tempo para que largue a impiedade, um tempo para que você dê fruto. Tinha 3 anos que essa figueira não estava dando fruto. Então hoje pode ser o teu último tempo, a tua última chance, a tua última oportunidade. Arrepende-te enquanto há tempo. Porque você viu que o vinheteiro falou: Senhor, deixa ainda este ano. Esse dono, né? Ele simboliza o Pai. E esse vinheteiro, o próprio Senhor Jesus, que nos intercede por nós ao Pai. Pai, deixa esse tempo ainda. Vamos dar mais chance. Vamos deixar para ver se produza. Se produzir, vai ficar. E se não, depois manda cortar. Irmãos, não queira nada com o mundo. Não queira ser cortado da presença do Senhor. O mundo não tem o que oferecer. Satanás, ele está levando a obra dele a sério, roubando, matando, destruindo. E tem gente brincando de ser crente, irmãos. Deus vai cobrar, ele vai querer fruto. Ele está passando. Ele quer procurar fruto e não vai ter desculpa. Porque ele sabe a chance que ele tem nos dado. Nós não sabemos. Quem sabe aqui quantas chances já teve? Nós não sabemos, mas ele sabe cada uma. Aqui ele falou: deixa mais 3 anos. Se não der, aí corta. Então agarre esse tempo que você está vivendo na presença de Deus. São dias difíceis, dias trabalhosos, mas busque o Senhor, busque a Ele mais e mais, peça a Ele misericórdia, que Ele vai te dar graça para você suportar. Dá vigor ao cansado, Isaías diz, né? E revigora a força o que não tem nenhum vigor, dá força ao que não tem nenhum vigor, àqueles que confiam no Senhor. É confiar nele, é buscar ele, é tirar da vida tudo aquilo que não agrada a ele. É saber que estamos aqui com um único propósito, de servir a ele. Porque ele vai voltar, e aqueles que não estiver preparado vai ficar, como a parábola da 10 virgens, né? Então ele vai procurar fruto. Você tem produzido frutos dignos de arrependimento? As pessoas têm visto, olhado e digo: não, aquele ali, ele realmente é um novo homem, ele é uma nova mulher. Não é nem sombra do que foi um dia. Você tem produzido isso? Você tem se arrependido de tudo que fez, de tudo que falou, de tudo que praticou? E se vier a oportunidade de novo, você vai cometer aquilo de novo? Porque a gente sempre diz: tem gente que peca, que não peca por falta de oportunidade. Não é porque teme ao Senhor, é porque não tem oportunidade. Na primeira ele pega. Mas quando a gente produz frutos dignos de arrependimento, o pecado está ali e a gente fala: eu te repreendo, Satanás. A gente faz como José fez. Como eu poderia pecar contra o meu Deus? Quando se apresenta, né, o adultério, a mulher não vai adulterar, não é primeiramente por causa do marido. O marido não vai adulterar, não é primeiramente por causa da mulher, mas por causa do Senhor. Ele é o nosso maior amor. Ele é o amor que não nos trai, ele é o amor verdadeiro. Então, quando pinta uma oportunidade de você pegar uma coisa dos outros, de você fazer o mal, por que você não faz? Por temor ao Senhor. Isso é produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra. Amém.